Então, nessa aula, o que eu preparei para vocês? Por que todo profissional da saúde deve saber sobre câncer? E por que eu escolhi esse tema? Na verdade, eu escolhi esse tema porque eu acho que como o câncer está ficando uma doença bem incidente, conhecida, acho que muita gente está muitas vezes negligenciando um pouco esse assunto. E também, muitas vezes, as pessoas acham que só quem trabalha com câncer, com oncologia, tem que saber sobre o câncer. Na verdade, acho que todo profissional da área da saúde tem que ter algum entendimento sobre essa doença, para que ele possa, porque o conhecimento dele vai ter um impacto muito grande nas pessoas, né? Não só nos pacientes, nos cuidados que ele tem, mas também na própria vida dele, na vida das pessoas que estão em volta dele. Ele, como profissional da área da saúde, ele tem uma responsabilidade. Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe que eu sempre falo isso. Ele tem uma responsabilidade no que ele está falando. Então, você tem todo um papel que é importante. Então, assim, não é importante só quem trabalha com oncologia saber sobre câncer. Todo profissional da área da saúde, se ele souber, se ele tiver pelo menos conhecimento mínimo e básico sobre oncologia, já vai ajudar muito, tanto o sistema de saúde, já vai ajudar as pessoas, enfim, já vai fazer uma diferença muito grande. Então eu resolvi trazer esse assunto que pode parecer um pouco básico e óbvio. Por que todo profissional da saúde precisa saber sobre câncer? Sei lá, porque precisa, enfim, não sei. Algumas pessoas às vezes têm um raciocínio, como eu estou dentro da oncologia, eu sempre às vezes me pergunto isso toda vez, né? Para que a gente faça sempre esse exercício do que mais, como mais eu posso contribuir para isso. Então, que muitas vezes a gente fica assim, sei lá, às vezes a resposta parece óbvia, mas eu vou mostrar aqui ao longo da apresentação que não é óbvia e que a gente ainda tem muito que evoluir, né, com relação a esse conhecimento sobre o câncer, sobre a oncologia. Então, por isso que eu escolhi esse tema, porque eu acho que ele acaba sendo negligenciado muitas vezes por ele parecer óbvio, e na verdade ele não é óbvio. Então quando eu falo a palavra câncer, muitas vezes vem algumas coisas na cabeça das pessoas, então pode, dependendo de para quem que eu estou falando, para quem está ouvindo isso, então podem vir conotações negativas, podem vir conotações de evolução, podem vir conotações de superação, dependendo se essa pessoa teve uma doença ou não, se é um profissional da área da saúde, dependendo de qual área ele trabalha, se ele trabalha diretamente com câncer, com oncologia, muitas vezes ele vai ter uma experiência com essa doença, que vão vir algumas lembranças na cabeça dele. Quando você trabalha com a parte de pesquisa, muitas vezes vem um avanço. Então, dependendo de qual a relação que você tem, né, com a oncologia, essa palavra tem uma conotação diferente. Então, na minha cabeça, quando eu falo oncologia, vem sempre aumento na incidência, vem envelhecimento, porque o câncer está ficando uma doença mais conhecida, está tendo um aumento da incidência, cada vez mais você ouve falar sobre câncer, por vários fatores, entre os envelhecimentos e os hábitos que a gente tem, os hábitos alimentares. Então, a gente tem aqui sedentarismo, tabaco, comidas, né, o hábito da gente comer comidas processadas, gordurosas, bebidas, enfim, todos esses hábitos ruins também estão associados a maior prevenção, a maior disposição, né, a maior incidência do câncer. Então, por isso que hoje em dia a gente fala assim, antigamente, na época da minha avó, quando ela era nova, quase ninguém tinha câncer, não é porque o câncer não existia, porque o câncer é uma doença bem antiga, simplesmente porque não tinha tanta gente assim que tinha câncer. E cada vez mais tem, eu arrisco a dizer que todo mundo aqui, se você está me ouvindo, você conhece alguém que teve câncer, né? Seja ou você mesmo, ou algum parente seu, ou algum vizinho, mas hoje em dia dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não sabe o que é câncer ou que não conhece ninguém que teve essa doença. Então, na minha cabeça vem tratamento também, principalmente os avanços que tem com relação aos tratamentos, como era antigamente o tratamento de algumas doenças e como a gente tem hoje. Então, normalmente, da minha cabeça vem isso, né? Vem incidência, envelhecimento, hábitos de vida e tratamento. E também uma outra coisa que vem bastante é sempre sobrevivência. Acho que hoje em dia, quando eu falo de câncer, não sei se por já estar muito tempo nessa área, mas já não me vem mais aquela sentença de morte na cabeça, sabe? Como vinha alguns anos atrás. Acho que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão ressignificando essa palavra e associando ela muito mais à sobrevivência, à qualidade de vida, as pessoas que conseguiram vencer e vencer bem, então aí, né? E graças a todo o avanço que tem com relação ao conhecimento, todo o avanço de base, o quanto que se conhece e cada vez mais tem se investido em pesquisas, tanto não só no Brasil quanto no mundo, para que se conheça mais sobre essa doença. Então, o resultado disso está ali, está no paciente, tá? Você ter um aumento de sobrevida, ter as pessoas vivendo mais tempo, apesar de terem tido câncer, com qualidade de vida, que é muito importante. Então, acho que isso também vem na cabeça, sobrevivência. Sobrevivência das pessoas e dos trabalhos, né, de todo mundo que... Então, tem a parte também, como eu falei, de tratamento, então, assim, uma parte de
os tratamentos de antigamente, mesmo que muitos sejam iguais, radioterapia, mas a radioterapia, apesar de ter o mesmo nome, era totalmente diferente do que ela era alguns anos atrás. Então você tem um avanço muito grande, ela está mais direcionada, os medicamentos, você teve uma evolução muito grande. Você tem hoje em dia o uso de terapias específicas, você tem quimioterapias ainda, mas você tem, você está tendo uma melhora nesse tratamento. E está fazendo com que os pacientes, então, eles consigam sobreviver mais, mas a qualidade de vida deles também melhora. Então faz com que o impacto que esse medicamento tenha na vida deles não seja tão debilitante como era antigamente. Eu acho que esses pontos são muito importantes. Além disso, tem todo o papel do multiprofissional no tratamento do câncer. Então acho que antigamente, quando a gente falava sobre oncologia, alguns anos atrás, sempre vinha na cabeça médico. Um médico, um oncologista, um hematologista. O hematologista nem é tão conhecido também para tratar câncer, mas as leucemias, enfim, mas normalmente as pessoas, quando falam em câncer, pensam sempre mais em tumores sólidos, então estão mais relacionados ao oncologista. O hematologista até acaba ficando um pouco negligenciado, mas de maneira geral as pessoas pensam muito mais no médico, no tratamento do oncologista ou do hematologista. E eu acho que como, recentemente, não sei nem dizer quanto tempo, mas talvez, sei lá, alguns 5, 10 anos, cada vez mais a gente tem tido a importância e tem visualizado a importância do multiprofissional na oncologia. Então a gente tem o papel do enfermeiro, tem o papel do fisioterapeuta, tem o papel do nutricionista, do psicólogo, do dentista. Então tem assistente social, enfim, tem vários profissionais da área da saúde envolvidos, tanto no cuidado do paciente que já foi diagnosticado com câncer, para fazer todo esse acompanhamento, qualidade de vida, cuidados de vida e toda essa parte, né? Então assim, cada vez mais a gente tem se dado importância desses profissionais no cuidado dos pacientes com câncer, que é extremamente importante. Não só para os pacientes com câncer, mas como a família dele. A gente tem que entender que ele está dentro de um contexto social. Então, tem ali o paciente com câncer e tem a família dele. Então, acho que cada vez mais isso tem sido valorizado, que também é um ponto muito positivo. E também a pesquisa. Pesquisa, a ciência de base, todo o conhecimento da base que depois vai subsidiar, né, toda essa parte que vai poder ser aplicada lá na frente. Então, esse conhecimento de base, a pesquisa, também é uma coisa que me remete quando eu lembro quando eu faço, as pessoas falam câncer. Então, na minha cabeça, é mais ou menos isso que vem quando eu falo a palavra câncer. E na sua? Escreve aí, coloca nos comentários o que você, quando eu falo câncer, o que vem para você. Se você já trabalha com oncologia, provavelmente vão ver algumas outras imagens. Se você conhece alguém que teve câncer, vão ver outras imagens, enfim. Qual é a imagem que vem na sua cabeça? Ou positivo ou negativo, ou aro positivo ou aro negativo, enfim. Quais são as imagens que vêm e se elas mudaram, né? Então, assim, antigamente você tinha uma imagem, outra. Antigamente, lá atrás, antes de eu trabalhar com câncer, sem dúvida nenhuma, a imagem que eu tinha era muito ruim. Era quase como se fosse uma sentença de morte. Como eu já trabalho com câncer desde 2012, então, antigamente, eu sempre vinha, assim, uma coisa muito ruim, né? Como se fosse assim, caraca, já era. E, na verdade, hoje em dia, graças a Deus, já não é mais assim, né? Já tem, inclusive, isso tem sido desmistificado ao longo do tempo. E os resultados mostram isso, um aumento na sobrevida, né, e na qualidade de vida dos pacientes com câncer. Então, e agora? E quando você vê essa imagem, né, de alguém fumando, normalmente você associa o quê? Então, assim, quando você vê cigarro, quando fala de cigarro, tabaco, normalmente qual é a imagem? Essa imagem normalmente vem o quê? Para mim, vem câncer de pulmão. Não só câncer de pulmão, vem todos os tipos de tumores, né? Porque normalmente quando a gente fala tabaco, normalmente vem logo câncer de pulmão. Mas aí eu lembro que ele está associado a vários outros tipos de câncer. Bexiga, leucemia mieloide aguda, pâncreas, enfim, uma infinidade de outros tumores. Aí esôfago, essa parte de orofaringe, câncer de colo do útero. Então o tabaco está associado não só ao câncer de pulmão, mas a vários outros tumores. Mas de maneira geral, quando você pensa em cigarro, você pensa logo em câncer de pulmão, né? Então que normalmente é o que vem na cabeça. Só que isso nem sempre foi assim. Na verdade, hoje, quando você tem, e essa associação ela fica mais fácil, graças a todos os estudos que foram feitos. Mas durante muito tempo, a imagem que se tinha do cigarro não era essa. A imagem que se vendia na época era a imagem exatamente essa. Você tem ali uma pessoa feliz, liberdade. Você tem outras assim, um Papai Noel fumando cigarro. E aqui ele diz, tipo, nossa, esse cigarro ele faz bem pra garganta. Então, assim, uma propaganda de que o cigarro ele estava associado a uma liberdade, ele estava associado a fazer bem pra garganta. Ele estava associado com vida boa, com felicidade, com alegria. Você tinha aqui dentista, por exemplo. Olha, um dentista recomendando o uso do cigarro aqui embaixo. Olha isso. Como seu dentista, eu recomendo o cigarro. E hoje em dia isso é inimaginável, né? Você não consegue nem imaginar alguém fazendo uma propaganda dessas. Essa pessoa seria também
execrado nas redes sociais. Mas durante muito tempo foi assim. E aí você tem aqui outra, o cara falando pra mulher, nossa, se você, ou não, na verdade é propaganda, né? Se você assoprar o cigarro na cara dela, ela vai seguir você, onde você quiser, onde você for, em qualquer lugar, e aí você fica assim, nossa, né? E o pior é isso, ainda ter que colocar bebê associado ao cigarro. Já foi muito utilizado. E aí, então aqui ele fala assim, mamãe, antes de você me repreender, é melhor você acender um Marlboro. E aí tem aqui, mamãe, então assim, você ter crianças associadas ao tabaco. É inimaginável que algum dia já foi assim, mas já foi assim. Eu arrisco a dizer, não sei a época dessas propagandas, mas quando eu era pequena, eu lembro de ter muito essa imagem do cigarro associado a essa liberdade, essa vida boa, e estava começando a mudar, né? Então, assim, entre não ser mais assim, e você já. E não só o tabaco, né? Mas você tem aqui, tinha cada propaganda, quando eu fiquei para montar essa aula, eu fui ver essas propagandas, eu não acreditei que. Às vezes você fica chocado, você fala assim, cara, não é possível que isso realmente existe um dia. E então, assim, você tem aqui, fazer crianças e adultos serem gordas como um porco. Olha isso. Você colocar crianças tomando refrigerante, Coca-Cola. A própria Coca-Cola teve que se adaptar e mudar ao longo do tempo, né? Porque não faz o menor sentido propagandas dessas hoje em dia. Mas já existiu assim, já teve coisas desse tipo. E você fica assim, nossa, como é que isso pode acontecer um dia e você fica chocado. Mas vou mostrar um pouco mais pra frente que a gente ainda tem que tomar cuidado com algumas coisas. Mas então, de maneira geral, isso já existiu um dia. E apesar da gente hoje não conseguir imaginar, eu tô mostrando pra vocês, sim, já existiu. E aí, então, por quê? Porque você não tinha entendimento do que era essa doença. Você não conseguia entender como que ela funcionava, você não entendia o que causava ela. E conforme você foi tendo esse entendimento da doença, né, você começar a associar o tabaco a um câncer, você já começou, as propagandas começaram a mudar. Você já teve uma outra visão da propaganda. Então, você já tem aqui algumas propagandas. O cigarro pode causar câncer. A cada cigarro que você fuma tem uma mutação que pode se desenvolver num câncer. Aí aqui o cara falando pra ela, você se incomoda que eu fume? E ela fala, você se incomoda que eu morra? Então já começou a ter uma associação entre o cigarro e um tipo de câncer. Só que isso não foi da noite pro dia que isso aconteceu, até porque a indústria de cigarro, ela é uma indústria que tem um lobby muito forte, é uma indústria muito forte. Então assim, quando começaram a surgir os primeiros estudos, começou com o cirurgião, que ele começou a ver que todos os pacientes que ele operava com câncer de pulmão, eles tinham um histórico de cigarro, ele começou a falar, opa, será que tem ligação? Ele depois vieram os estudos de epidemiologia do Richard Dolphy, então eles começaram a ver, e quando eles começaram a mostrar, ele falou, olha, realmente o cigarro está associado ao tabaco. Nossa, não foi da noite para o dia que eles conseguiram convencer tanto a comunidade científica quanto a população de que sim, era associado. Hoje em dia a gente já tem a gente já está bem estabelecido, né? Já está bem entendido que essa associação existe, porque já foi muito provado. Enfim, já tem dados que são consistentes e irrefutáveis, ou seja, se você acredita ou não acredita, a ciência ela não discute isso. Tem dados irrefutáveis de que o tabaco está associado ao câncer, e ponto. Mas isso foi depois de muito tempo, muitos estudos feitos nessa área, né? Uma coorte grande de pacientes, toda uma parte, em que eles conseguiram, então, mostrar com que isso sim estava associado. E mesmo assim você teve uma pressão grande para que você desmentisse, para que você desacreditasse a ciência, para que você conseguisse fazer, que com o tempo, né, foi... Então, assim, é uma indústria que você tem que estar sempre indo contra ela, né? Então, por propagandas, então não foi da noite para o dia que você começou a conseguir fazer com que essas propagandas aqui viessem à tona. Então, estou trabalhando nisso, são anos tentando mostrar, para que você mude uma geração, pensamento de uma geração. Então, como eu falei, eu entrei nessa transição, né? Então, quando eu cresci, eu já tinha esse entendimento de que o cigarro era ruim. Então, eu já estava na fase em que eles já estavam começando a martelar de que o cigarro fazia mal. Então, eu cresci numa geração em que a gente via isso como uma coisa ruim, o cheiro do cigarro incomodava. Isso mais no Brasil, que o Brasil tem uma campanha que é louvável, tem uma campanha muito forte anti-tabaco. Então, o Brasil ele foi o segundo país que conseguiu cumprir as metas da OMS de eliminar o tabaco, né, colocando impostos em cima do cigarro, fazendo todo um trabalho proativo, né, de propaganda para impedir esse avanço da indústria. Mas na Europa e Estados Unidos isso não é tão forte quanto no Brasil. Então, eu cresci numa geração que o cheiro de cigarro incomodava. Mas isso foram anos e anos. Mas esse impacto, ele ainda é, né, assim, qual é o impacto que teve na população? E que tem até hoje, que é observado até hoje. Então, a gente tem aqui o tabaco, ele é o único fator de risco totalmente evitável e responsável por morte, por doenças e alto custo do sistema de saúde.
E assim como ele afeta indiretamente a qualidade de vida do cidadão e da sociedade. Porque, como eu falei, muitas vezes incomoda, você está ali naquele ambiente, é ruim, né? Não é um ambiente agradável. No Brasil, não há estimativas robustas que mensurem em termos absolutos a magnitude da carga econômica do tabagismo. Em termos relativos, um estudo ele demonstrou que esse fator de risco ele foi responsável por 7,7% dos custos de todas as internações e procedimentos de quimioterapia pagos pelo SUS em 2005. Então, esse estudo ele analisou não só câncer de pulmão, mas os outros tumores também. E um estudo ainda publicado em 2015, ele mostrou que a estimativa da carga do tabagismo no Brasil, em termos de mortalidade, morbidade e custos, então ele avaliou anos de vida perdido, tem toda uma conta como você faz isso, né? Então, com a expectativa de vida, para fazer essa conta de quanto você tem de anos de vida perdido. Então, eles fizeram essa conta de quanto que anos de vida perdidos estavam atribuíveis ao tabagismo, no nível populacional, e sendo estimado por 2 componentes, então, os anos de vida perdidos por morte prematura e por viver. Então, com a inclusão dessas 2 variáveis, o custo total do sistema de saúde atribuível ao tabagismo passou a 23,3 bilhões de reais por ano. Gente, é muita coisa, né? Então, assim, é um gasto muito grande que a gente tem com a sociedade e com os custos que a gente tem com internação, procedimentos de quimioterapia que poderiam ser evitáveis. Esse é o ponto principal. Todos esses custos eles podem ser evitáveis. O estudo da carga de doença do tabaco relacionados para o Brasil, então foi estudo de uma pesquisadora que ela trabalha ativamente nessa parte, né, de antitabagismo, que foi a Márcia Pinto. Então ela fez ela usou na base os dados monetários de 2011, mas os valores foram atualizados em 2015, e o tabagismo gerou um custo então para a assistência médica que foi de quase 40 bilhões de reais. E aí, quando a gente coloca em porcentagem, 8% de todo o gasto com saúde. E os custos indiretos atingiram 17 bilhões, perde como país, como sociedade, por causa do tabaco. Os números, quando a gente olha em número, é assustador. Então, os resultados totais apontam para essa perda anual, né, de 57 bilhões de reais, equivalente a 0,96% do PIB nacional. Olha isso, né? Quando a gente coloca em número, assim, em percentual, fica assustador. A partir da arrecadação fiscal total pela venda de produtos de tabaco e derivados, alcançou em 2015, nesse mesmo ano, né, que fez esse estudo, o valor aproximado de 13 bilhões de reais. Um montante que cobre somente 36% dos custos diretos. Então, não estou nem falando dos custos indiretos. Ou seja, os impostos que são arrecadados, eles não são suficientes para cobrir todo esse impacto que a indústria do tabaco tem. Então, ele representa 23% dos gastos totais atribuíveis ao tabagismo. Porque eu lembro que essa conta de cálculo indireto é meio difícil de ser feita, né? Então, assim, aqui ela fez um cálculo direto, mostrando que só o que é arrecadado em imposto, ele nem paga todos os custos de saúde. Ele corresponde a 33% do custo direto. Ou seja, ele tem um impacto muito grande no indivíduo, se a gente pensar no indivíduo, e na sociedade, no país como um todo. Mas ela se reinventa. Então, eu estou falando ali que é inacreditável que já tenha existido algum dia. Então, você tem uma campanha mostrando o quanto que é bom fumar, o quanto que é importante, o quanto que é belo, o quanto que você é livre fumando. E que você fala assim, nossa, não consigo aceitar que isso existe hoje em dia, mas é isso que eu estou falando para você, ela se reinventa. Então, hoje a gente, né, o Brasil, principalmente, ele conseguiu durante muito tempo fazer toda essa campanha de tabaco e conseguiu mostrar, e como eu falei, eu cresci numa geração em que o tabaco te dava uma sensação ruim você estar perto de alguém que fumava. O cheiro incomoda, fica, né, com aquele mau cheiro, aquela fumaça te incomoda, mas ela se reinventa. Então, hoje a gente tem os cigarros eletrônicos, tem narguilé, então você tem toda uma parte de sabores dentro do cigarro, toda uma campanha de que esse cigarro novo não faz mal, e na verdade os estudos mostram que o narguilé ele faz 100 vezes pior do que o câncer o narguilé ele faz, né, ele tem 100 vezes, ele é pior, né, assim, ele causa um impacto de 100 vezes maior quando comparado com o cigarro, por exemplo. Então o que eu quero mostrar é que ela se reinventa. Então antes a gente achava um absurdo aquela campanha lá, mas hoje em dia eu vou mostrar aqui que ela está fazendo campanhas similares e que não está assustando tanto essa nova geração. Por quê? Porque o foco deles é essa geração que está vindo. Uma geração que já cresceu, não passou pela mudança entre o cigarro ser ruim e mostrar, né, o quanto que o cigarro ser bom, ele não mostrando, essa geração de hoje, ela não passou por essa transformação de que, olha, o cigarro faz mal, mas, né, mostrar assim, desculpa, ficou confuso, vamos voltar. Essa geração de hoje, mais nova, ela não passou
pela fase de o cigarro é uma coisa boa, dá liberdade, o Papai Noel estava fumando, o neném estava perto do cigarro, para uma coisa, olha, não fuma que ele é ruim. Ela simplesmente pegou, ó, esse cigarro aqui é ruim. Mas então o que a indústria está mostrando é, ó, esse cigarro aqui pode ser ruim, mas eu estou te mostrando um outro que é bom. E é isso que ela tem feito, e ela tem mostrado outras maneiras de mostrar que esse cigarro novo ele faz bem, né? Não faz mal, quando na verdade o que eles já mostraram isso não é verdade. Então você tem todo o impacto. Sim, os cigarros eletrônicos, narguilé, eles causam pior, eles fazem mal pior do que o cigarro antigo. E como que ela faz isso? Nos Estados Unidos, esses casos são muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil, mas estudo. Então ela oferece bolsas de determinados valores para os alunos se inscreverem em determinados tipos de ensaio, dizerem que esse cigarro faz bem e quais são a sensação que eles têm com o cigarro. Então eles estão financiando estudos para que a pessoa em contrapartida diga, né, quais são as belezas desse cigarro, o quanto que ele é bom, o quanto que o cheiro não, né, o cheiro é bom, o quanto que ele não faz mal, o quanto que ele te dá uma energia, uma vitalidade. Ela também causou burburinho em 2015, no lançamento, ela gastou 1 milhão só para comercializar os produtos na internet. Então, normalmente, elas fazem campanha usando... É mais ou menos a mesma ideia, né, de antigamente. Mulheres bonitas, sempre tudo muito feliz, saudável, você socializando, uma felicidade, que é legal, você se diverte, você se relaxa, tem todo um sex appeal, usando as mesmas armas que eles usaram lá antigamente, mas agora com esse novo cigarro, como se ele não fizesse mal. E usando, então, Twitter, Instagram, YouTube, né, todas essas redes sociais, para atingir exatamente esse público, que é um público mais novo. Patrocínio de festivais, eventos de música, então outras empresas também, elas patrocinam vários eventos musicais, de novo, dados nos Estados Unidos, né, mostrando que, nossa, você tá naquela rave, é tudo legal, lá tem aquela música, é boa, então assim, fazendo toda essa associação de liberdade e de felicidade. E outra coisa que ela faz é associar esses sabores. Então, nos Estados Unidos, eles têm uma legislação que eles não permitem o mentol, né, na verdade, nos cigarros, do mentol nos cigarros. E aí, o que ela faz? Ela está se reinventando. Então, ela está colocando algodão doce, ela está colocando outros sabores que são atraídos, né, para essas pessoas mais novas. Então, os jovens eles acabam se sentindo mais atraídos por causa desses sabores. Então, os usuários de cigarro eletrônico, eles citam os sabores como a principal razão pela qual começaram a usar os cigarros eletrônicos. Então, o estudo incluiu os alunos do ensino médio e constatou que 43% dos jovens já usavam cigarro eletrônico e experimentaram por causa de sabores que eram atraentes. Por quê? Porque ele já tirou aquele cheiro ruim da fumaça, ele já tirou aquela sensação ruim, agora tem um cheiro bom, ele tem um sabor gostoso. Então, tudo isso ela se reinventa. É isso que eu falei pra você. E aí, por que tem toda essa parte, né, que eu quero falar pra vocês? Não sei se está travando, eu não sei se acho que tá conseguindo me ouvir bem, depois fala se vocês estão conseguindo me ouvir bem ou se tá travando um pouco a internet. E aí, outro ponto a indústria do tabaco, ela se reinventa. Então, a gente tem que estar sempre de maneira ativa, combatendo e estudando essas novas metodologias para que a gente consiga inibir, né, toda essa propagação do cigarro. E aí, e aí qual é o ponto aqui associado também com câncer, que é o perigo do câncer? Porque muitas vezes a gente tem... O quanto que eu sei, por exemplo, se você me perguntasse assim, o quanto que você sabe sobre câncer, quanto você sabe sobre oncologia, qual nota você dá de 0 a 10, Simone, de 0 a 10, quanto você sabe sobre câncer? Eu me daria 3. Você que está aí. Quanto você sabe sobre câncer? De 0 a 10, me escala de 0 a 10, quanto que você sabe sobre oncologia? E aí tem uma coisa que é chamada efeito Dunning-Kruger. Não sei se já ouviu falar nesse efeito, mas esse efeito é o seguinte, ele foi escrito por esses 2 psicólogos, e num artigo de, acho que 1999, por aí, e eles são psicólogos e eles mostraram, então, que a gente tende as suas aptidões sociais e intelectuais. Então, na verdade, de maneira geral, vamos lá. O que mais tendem a ter melhores ideias sobre si mesmo são exatamente os menos capacitados. Quanto menos sabemos sobre um tema, mais tendemos a achar que sabemos o suficiente. Já os especialistas tendem a supervalorizar ligeiramente suas aptidões. E aí eu vou dar um exemplo que você vai entender melhor. Se você me perguntasse assim, Simone, quanto você sabe sobre futebol? Não sei se você já me acompanha mais tempo, sabe? Eu tenho 3 filhos, 3 meninos. E aí eles adoram futebol.
adoram futebol, tudo na vida deles é futebol. E aí, antes de ter filho, se você me perguntar assim, quanto você sabe sobre futebol? Nossa, eu ia falar pra você que eu sei 9, só pra não falar que eu sei 10, porque assim, na minha cabeça eu sabia quase tudo sobre futebol. Eu sei sobre o que é um impedimento. Cara, isso pra mim, se eu sei o que é um impedimento, eu sei o que é futebol. Ponto. Na minha cabeça, assim, o auge de você entender um futebol é você saber o que é um impedimento. E aí, uma vez eu entendi o impedimento, falei, beleza, eu sei tudo sobre futebol. E aí, depois que eu tive filho, o que aconteceu? Eu falei, os 3, eles são apaixonados por futebol. Apaixonados, eles jogam futebol o dia inteiro. Agora, na quarentena, eles jogam futebol dentro. Eles participam de campeonato, eles fazem escolinha de futsal, escolinha de campo. Enfim, eles respiram futebol, assistem replay. O mais novo, então, ele joga... Então, são 3, né? O Nicolas, o Miguel e o Murilo. E aí, o Nicolas, o mais novo, então, ele joga jogo de botão, assistindo replay na televisão. Isso com 4 anos de idade. Então, eles adoram futebol. E aí, vivenciando e entendendo esse futebol, começando a acompanhar ativamente eles no futebol, eu fui perceber que eu não sei nada de futebol. Primeiro, você aqui assistindo o mais velho jogar bola, ele joga futebol, né, de campo, e foi participar de um campeonato. Todos os pais ficam ali na arquibancada, eles acham que eles entendem muito de futebol. Então fica todo mundo gritando, faz isso, faz aquilo, joga a bola aqui, juiz, aconteceu tal coisa. E aí fica um negócio, você vai ficando nervoso, porque assim, Fulano, você tem que jogar a bola ali. E ele falou assim, pai, mas o time me colocou aqui nessa posição. Não importa o time, faz sei lá o quê. Você fica assim, meu Deus, tem um treinador, o cara tá dando as regras. A razão dele tá ali. Então tem todo o esquema tático por volta. Tem toda uma questão, muitas vezes, de... Tem algumas relações de jogo que às vezes acontece que você nem imaginava que fosse acontecer, mas tem lá uma regra, né, que o juiz diz, né, sobre aquela situação. Quando eu fui comprar uma bola, que eu pro mais velho, pra mim uma bola de futebol, gente, uma bola de futebol é uma bola de futebol, sei lá, você compra uma bola de futebol. Mas não, ele pegava a bola e falava assim, não, ele pegava e jogava a bola pro alto, não, essa bola tá leve. Você me como é que a bola tá... Não, tá leve, essa daqui não serve. E uma vez ele foi, gente, ele fez o cara descer, sei lá, com umas 10, 15 bolas de futebol, e ele ficava treinando, chutando com o pé assim, se ela tava leve, se não tava, ele aperta. Aí ele manda encher a bola, eu encho, não, ainda tá vazia, eu encho demais. Eu fico assim, caraca, pra mim era só uma bola de futebol. E aí você começa a perceber que, não, você ainda tem muito o que entender. Então, quanto mais você começa a entender e entrar naquele mundo, você vê que realmente você não sabe nada. Quando eu penso naquele que o árbitro faz dentro de um campo, eu falo assim, cara, eu não entendo nenhum daqueles movimentos. Eu só entendo do VAR, que agora ficou clássico, que é o movimento do VAR. E eu entendo realmente quando ele acaba o jogo, né? Que ele faz assim e bota a bola ali. Normalmente são os únicos que eu entendo. Mas, e aí quando você começa a ver assim, cara, não é que eu não sei futebol. Quando eu pego esse árbitro assistente, então, que ele levanta essa bandeirinha e começa a movimentar essa bandeira, eu sou daquelas que fico assim, tá, ele marcou o quê? O que ele marcou? Vamos esperar pra ver o que ele marcou, porque só pela bandeira dele, o movimento dele, eu não entendi nada do que ele falou. Então tem toda essa parte que assim, quando eu comecei a entrar nesse mundo do futebol, que eu me dei conta de que, cara, não sei nada. Não sei nada mesmo. Por quê? Porque aí você começa a ver o quanto você ainda tem para aprender, o quanto que tem cada coisa, cada nuance. Antes eu achava que eu sabia tudo. E conforme comecei a mergulhar nesse mundo, você vê que não, você não sabe tudo. E agora é a mesma coisa com câncer. Não, e depois que eu aprendi isso, então, depois que eu tive filho, agora se você me perguntar quanto eu sei sobre futebol, eu vou te falar que eu não sei quase nada. Já tenho uma consciência de que eu não sei um monte de coisa sobre futebol. E então, e qual é o problema? O problema é que o câncer, como ele está ficando uma doença muito conhecida, está ficando uma doença, todo mundo tem câncer, muitos profissionais da área da saúde, muitas pessoas acham que já sabem tudo sobre câncer, então você acabou negligenciando esse conhecimento. Negligenciam a base, a prevenção, o que é detecção, já sabe. Se você perguntar sobre câncer, se você perguntar, se fizer uma enquete aí na rua, perguntar, você conhece sobre câncer? Conhece sobre câncer, um celular maior, uma proliferação celular mais rápida. Mas na formação do câncer, isso não necessariamente é verdade. E então, por outro lado, alguns tipos de células cancerígenas, elas crescem muito rapidamente. Mesmo que não sejam mais rápido que certos tipos de células normais, como as células da medula óssea, as células da medula óssea elas substituem constantemente as células sanguíneas. E as células de revestimento intestinal e da pele, por exemplo, incluindo os folículos capilares, que renovam constantemente essas estruturas. Então, em uma forma de linfoma, a normalidade não tem nada a ver com crescimento ou divisão, mas tem nada a ver com crescimento ou divisão, mas sim com a falta de apoptose, morte celular programada, né? Então, de modo que as células acabam se acumulando e sem limite. Então, quando você fala que o câncer é um conjunto de centenas de células que elas têm um crescimento descontrolado, você está negligenciando um monte de conhecimento sobre o que de fato é o câncer. Quando você fala assim, uma das características é o poder de invasão e a capacidade de sofrer metástase, né, que é uma característica da célula cancerígena. Beleza, mas macrófago é uma célula cancerígena?
Não, mas ele é capaz de fazer invasão. Ele migra para os locais que tem inflamação, porque é uma das atuações dele. Então, simplesmente você ter um poder de fazer invasão, não faz essa célula ser uma célula cancerígena, uma célula metastática, né, que vai fazer metástase. O câncer ele é resultado de uma perda de controle do crescimento e da motilidade, né, que é a disseminação. Sim, mas quando você fala só isso, muitas vezes o fato dessa perda de controle do crescimento, ela está associada muitas vezes à presença de uma mutação somática, o que faz o câncer ser uma doença genética. Mas às vezes, essas proteínas, muitas vezes, o que vai fazer com que ela tenha essa perda do controle, não necessariamente uma mutação somática, e sim proteínas virais, que bloqueiam os mecanismos normais de controle do crescimento, por exemplo, né, nos checkpoints do ciclo celular. Então, quando você fala só de mutação, por exemplo, você está negligenciando toda uma parte de oncovirologia relacionada ao tumor, né, a formação do tumor, que ela tem uma presença muito grande. Você tem o HPV, você tem vários vírus, você tem bactérias, você tem parasitas que estão ali promovendo e permitindo, então, essa tumorigênese. Então, você tem ali um papel que está sendo negligenciado, quando você simplesmente fala que está associado à presença de mutação, por exemplo. Então, sobre a célula cancerígena, a gente tem essas marcas de uma célula do câncer, que elas são autossuficiência em fatores de crescimento, insensibilidade aos inibidores de crescimento, evasão à apoptose, imortalidade, angiogênese sustentada e capacidade de invasão. Então, elas têm umas características que fazem com que ela saia de uma célula normal para ser uma célula cancerígena. Então, mas quais são as diferenças entre uma célula normal e uma célula neoplásica? As células neoplásicas elas vão exibir simultaneamente fenótipos que conferem a essa célula essa vantagem proliferativa. Então, ela vai ter esses sinais, essas marcas, então elas vão ter de maneira simultânea. Então, não adianta você ter... Então, não adianta só você ter, por exemplo, uma capacidade de invasão no caso do macrófago. As células tronco têm potencial replicativo ilimitado. Só o fato dela ter essa característica não vai fazer dela se transformar numa célula cancerígena. Agora, ela ter uma combinação desses fenótipos apresentados, né, ou todos de uma vez, ou cada um de uma maneira gradual, enfim, eles não vão aparecer todos de uma vez só, eles vão aparecer gradualmente em determinadas ordens para determinados tipos de tumores. Mas mais de um desses fenótipos vai ter que aparecer para que essa célula saia de uma célula normal para uma célula cancerígena. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser rápido, não vai ser simplesmente uma mutação que fez com que aconteceu tudo isso. É o acúmulo de mutações ao longo do tempo, na maioria das vezes, né? Sempre tem exceção, porque sempre que a gente vai falar de biologia, de câncer, tudo tem uma exceção. Mas, de maneira geral, os tumores eles vão ter um crescimento mais lento e com acúmulo de mutações, e quando você tem ali uma exposição a esse carcinógeno durante muito tempo, isso não pode ser negligenciado. Então, na verdade, quando pergunta o que causa câncer, aí a pessoa responde, tudo causa câncer. Aí, já vi fulano dizer que não sei o que causa câncer, tudo causa câncer. Só que quando a pessoa responde isso, que tudo causa câncer, se tudo causa câncer, então não tem nada que eu possa fazer. E eu vou seguir a vida normal, sem fazer exercício, sem comer bem, sem você, né, toda essa preocupação. Por quê? Porque se tudo causa câncer, então não tem nada que eu possa fazer que vai reduzir a chance do aparecimento do câncer. O que não é verdade. Então elas acabam negligenciando isso. Então, cerca de 1/3 das mortes se deve aos 5 principais fatores de risco, como comportamentais e alimentares, que é alto índice de massa corporal, baixo consumo de frutas e vegetais, falta de atividade física, o consumo de álcool e tabaco. O tabagismo, então, ele é o principal fator de risco para o câncer, causando ainda hoje 22% das mortes pela doença. Você também tem outros tumores que são causados pelas infecções, como hepatites e o papilomavírus humano, HPV, que são responsáveis por aproximadamente 22% das mortes em países de baixa e média renda. Então, não é verdade que tudo causa câncer. Você tem alguns fatores de risco para determinados tipos de tumores e que são evitáveis. Você tem para o câncer fatores que são modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis estão associados a mais à hereditariedade, né, à genética, à questão fatores reprodutivos, hormonais, que esse daí, enfim, não tem nada que possa ser feito, né? Uma vez que você tem esses fatores de risco, você pode ser beneficiado por tratamento, por medidas de detecção precoce, para que você consiga fazer uma intervenção precoce, caso você tenha fatores de risco que façam com que você aumente a predisposição a desenvolver o tumor. Mas a enorme maioria desses tumores, eles estão associados e alimentares, ou seja, são fatores de risco modificáveis. Então, a gente pode sim
A gente consegue sim fazer alguma coisa para que a gente consiga evitar. Não só na gente, mas a gente consegue disseminar que isso é importante. Então não responder, tudo causa câncer. Não, não é tudo que causa câncer. E sim a gente consegue, na nossa vida, nos nossos hábitos alimentares, conseguir reduzir a chance de desenvolver o câncer. Simone, se eu fizer tudo certinho, porque aí tem até aquele negócio assim também. Meu vizinho, sempre comeu bem, nunca fumou, sempre fez atividade física e teve câncer. Beleza, acontece, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. O que eu estou dizendo é que, de maneira geral, você tem esses fatores de risco que estão associados ao câncer. O fato de você ter hábitos de vida saudáveis é inegável que você reduz a chance de desenvolver o tumor, ou uma vez desenvolvido o tumor, a chance que você tem de cura é muito maior, porque o seu corpo ele vai estar mais saudável para aguentar o tratamento, para aguentar a quimioterapia, para aguentar os tratamentos que muitas vezes são pesados. Então, muitas vezes as pessoas também não conseguem aguentar o tratamento porque pela debilidade corporal delas. Então, ninguém tem dúvida de que os hábitos de vida saudáveis, eles são protetores, não só para o câncer, eu estou falando câncer, mas você vai levar isso, fazer o mesmo paralelo para várias outras doenças, doenças cardiovasculares e por aí vai. Então, entre 30% a 50% de todos os cânceres são sim evitáveis. E a prevenção, então, ela oferece uma estratégia de longo prazo mais econômica para o controle do câncer. Então, políticas e programas nacionais devem ser implementados para aumentar a conscientização, reduzir a exposição aos fatores de risco e garantir que pessoas recebam informações e o apoio necessário para adotar os estilos de vida saudáveis. Então, sim, você tem que ter medidas de prevenção, você tem que ter o trabalho da mídia, você tem que ter o trabalho dos profissionais da área da saúde, para que você possa divulgar que sim, a gente consegue fazer alguma coisa para evitar tumores e para que a gente consiga mudar, né, no médio e longo prazo, essas incidências altíssimas de câncer que a gente tem, não só no nosso país, mas como no mundo. Mas para a gente também não vai mudar o mundo, a gente tem que começar mudando a gente, mudando as pessoas da nossa volta. Então, a gente acaba negligenciando esses fatores de risco, que é promover um hábito de vida saudável, promoção da saúde, uma longevidade, e não só para o câncer, né, como eu falei para as outras doenças, que eu estou falando do câncer porque, enfim, é o objetivo aqui. E também você tem, então, como prevenção, você tem um exemplo, né, um dos exemplos mais clássicos utilizados, e acredite ou não, a cobertura vacinal da HPV ainda é muito baixa, no Brasil ainda está aquém, né, do que é a meta, e principalmente em alguns estados. A gente tem que lembrar, quando a gente fala de Brasil, a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil. Então, uma realidade do Rio de Janeiro e São Paulo não é uma realidade de alguns estados do Norte, Nordeste, por aí vai. Então, quem pode ser vacinado? São meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14. Eles podem tomar a vacina gratuitamente no SUS. Então, é a mesma vacina, então tá no SUS, é a mesma que tá no particular, você tem outros em particular, mas é a mesma vacina. Então, pode ser tomado gratuitamente. E então, assim, se não toma, né, como profissional da área da saúde, tem que ir lá, principalmente dar atenção básica. Mas por que não está tomando? Por que não foi tomar? Você acha que ela não é segura? Por que está fazendo? Não, é longe da sua casa. O que fez com que você não fosse lá? Porque são 3 doses, eu não consigo dar 3 doses. Então, assim, conversar e entender o porquê que não está sendo vacinado. Porque a pessoa não vê que é importante. Por que meu filho vai vacinar sobre HPV se ele nunca vai ter câncer de colo do útero? Mas eles têm que mostrar que o HPV, o menino tomar HPV, ele está relacionado, óbvio que ele não vai ter câncer do colo do útero. Mas você tem outros fatores, né? Você tem algumas verrugas vaginais, algumas verrugas genitais. Ele pode passar o HPV para a mulher, então tem todo o impacto social. Então tudo isso tem que ser explicado, porque muitas vezes a gente acaba achando que é óbvio e a pessoa não vê. Então muitas vezes ela fala, não, eu tenho filho menino, não preciso dar vacina. Então tem todo o impacto também. Então, para os que vivem com HIV, você tem uma faixa etária, né, diferente. E outros grupos também podem acabar sendo beneficiados dessa vacina, caso seja necessário, muitas vezes também no particular. E ambas a vacina, então você tem a quadrivalente e a bivalente, e ambas as vacinas possuem a maior indicação para meninos e meninos que ainda não iniciaram a vida sexual. Por isso que a ideia é você ter uma idade precoce. Idade precoce, porque ali você não vai perguntar, já na vacina, você já iniciou a vida sexual? E a gente sabe que muitas vezes a realidade tem muitas realidades diferentes. Então, vocês colocaram uma idade em que você assume que naquela idade a enorme maioria não iniciou a vida sexual. Essa é a ideia, o raciocínio por trás de você ter uma vacina cedo. E aí o câncer do colo do útero, então, você tem uma vacina, você tem medidas de prevenção, você tem o exame, né, o preventivo, que é o Papa Nicolau, que é a principal estratégia para detectar, aí que eu estou falando, né, aqui eu estou falando de detecção precoce, né, só que de diagnóstico precoce. Então, eu falei antes do rastreamento, né, eu estou falando da prevenção, ou seja, você conseguir com a vacina prevenir com que essa pessoa tenha
o contato com HPV, reduzindo assim as chances de você ter um câncer ou outras complicações, como outras comorbidades. Você tem uma detecção precoce, um diagnóstico precoce, ou seja, você já tem ali lesões precursoras através do exame Papa Nicolau. Então, toda mulher que já tem ou já teve vida sexual e que estão entre os 25 e 64 anos de idade, devido à longa evolução da doença, o exame ele pode ser realizado então, a cada 3 anos. Para uma maior segurança do diagnóstico, os 2 primeiros exames devem ser anuais. Se os resultados estiverem normais, sua repetição só será necessária após 3 anos. Essas são as medidas normalmente do INCA e do Ministério da Saúde. Se você olhar as recomendações das sociedades brasileiras, a recomendação é um pouco diferente. Mas os objetivos são diferentes, mas não importa. O ponto aqui é que a gente tem prevenção, a gente tem vacina, a gente tem medidas de detecção precoce. Então, no rastreamento aqui eu estou falando de detecção precoce, ou seja, já tem a doença e você vai detectar ela de uma maneira precoce. E ninguém discute que detecção precoce favorece sobrevida, aumenta a sobrevida. E a meta, inclusive, assim, a gente fala às vezes do câncer como uma coisa muito ruim, mas olha só, a Organização Mundial da Saúde tem uma meta de você eliminar um câncer. E então você tem como metas eliminar câncer. Se você reduzir o tabaco, você consegue reduzir vários tumores, não só câncer de pulmão. A gente está falando aqui de metas em que a gente consegue eliminar num médio e longo prazo um câncer de colo do útero e que ele é muito mais incidente em países em desenvolvimento, por toda a razão que tem, né, de presença ainda de vírus, de doenças infecciosas, você não tem uma boa cobertura vacinal. Mas então a Organização Mundial da Saúde tem como meta eliminar um câncer. Olha só, gente, que legal, você tem a possibilidade de eliminar um câncer. Então você divulgar essa informação, tentar saber se as pessoas estão fazendo o rastreamento correto, se as pessoas estão fazendo detecção precoce, se as pessoas estão fazendo, tomaram a vacina, e se não tomaram a vacina, e por que não tomaram, se ela está achando que a vacina não é segura, quanto que você consegue prover essa pessoa de informação para que você consiga ensinar ela de que a vacina é um método seguro, que ela tem que fazer o exame Papa Nicolau, qual é o benefício que ela tem, sempre mostrando qual é o benefício que ela vai ter nela, nas outras pessoas. Não adianta falar assim, não, você tem que tomar porque mandaram tomar. Não é assim que funciona. Qual é o benefício dela tomar? Ela tem que enxergar um benefício para isso. E você conseguir explicar e conversar. Mas a gente tem a possibilidade, a gente tem tumores que são evitáveis e que a gente consegue, imagina, como meta eliminar. Olha só que legal. E eu podia estar aqui simplesmente falando número, mostrar para vocês os números, que a gente tem uma incidência de 625 mil novos casos do câncer, só nesse ano no Brasil, né, com todos os cânceres, só de mama serão 66.280 tumores, só de próstata 65.840, mas não é número, eu estou falando de pessoas, então eu poderia até mostrar um número, mas é sobre pessoas. Quando a gente trabalha na área da saúde, apesar de muita gente trabalhar com número, gostar do número, no fundo, o que importa é a gente estar ali, a gente está falando de uma pessoa. Então, quando a gente humaniza isso, é muito mais fácil. Eu estou falando de mudar os meus hábitos de vida. Eu tinha hábitos muito ruins. Assim, se você perguntar para as pessoas que me conhecem há mais tempo, gente, eu comia muito mal. Tenho até vergonha de dizer. Comia, sei lá, McDonald's, era dia sim, dia não. Salsicha com batata frita, nossa, comia aos montes. Refrigerante, enfim, eu tinha hábitos muito ruins. E aí, conforme você vai começando a trabalhar, entendendo, né, o quanto que você ter hábitos saudáveis te ajuda a você conseguir produzir mais, te ajuda a conseguir criar 3 filhos e conseguir brincar com eles, você conseguir ter hábitos, você consegue viver melhor, você consegue reduzir o número de doenças. Eu não fico mais tão doente como eu ficava. Então, só que primeiro, não adianta eu vir aqui e falar pra você, olha, o câncer ele tem um impacto, o câncer ele é evitável, você consegue fazer prevenção, desde que você tenha uma alimentação de vida saudável. Quando eu tô falando isso pra você, mas eu me alimento, nossa, horrivelmente. Eu não vou dizer que é mil maravilhas, eu ainda tenho muito que melhorar. Eu tenho essa consciência e eu cada vez mais eu tento melhorar e introduzir coisas que eu não introduzia. Né? Então, para mim, como eu falei, como eu tinha um hábito muito ruim, eu introduzir coisas novas na alimentação é difícil, mas assim, eu ativamente busco isso na minha vida. Por quê? Porque eu sei que é importante. Então também não adianta nada eu tentar passar para as pessoas que é importante se eu não faço isso comigo. Então, assim, eu acho que é importante, primeiro, a gente tem que tentar mudar o mundo. A gente muda os nossos hábitos, muda os nossos familiares. Eu falei, eu tenho 3 filhos. Se eu comer ruim, eles vão comer ruim. Se eu começo a comer melhor, se eu começo a comer fruta, se eu tenho toda essa mudança nos meus hábitos, eu não tenho dúvida que estão mudando o hábito deles. Então, assim, eu não tenho uma ambição de mudar tudo, mas assim, eu mudando as outras pessoas, a gente já está começando a fazer uma diferença. A gente não tem que mudar todo mundo. Se a gente mudar 1, 2, 3 vidas, cara, olha que maravilhoso. Você mudou a vida de pelo menos uma pessoa. Eu já acho sensacional. Então, estudar o câncer, então, ou seja, a espada embanhada, a mais perfeita forma de vencer é impedir os planos do inimigo. Depois, evitar a junção de suas forças e, por fim, atacá-lo no seu próprio campo.
Esse é do livro do Arte da Guerra, e aí, mas o mesmo paralelo a gente pode ser feito com câncer. É uma guerra que a gente tem, uma guerra que a gente tem que vencer. E quando eu falo uma guerra, tem tanto o lado do paciente que está vencendo esse tumor, então os profissionais da área da saúde ajudarem, orientarem esse paciente para que ele consiga vencer isso da melhor maneira possível. E tem o nosso lado como profissional da área da saúde, da gente entender, a gente só pode combater uma coisa que a gente entende, que a gente sabe como fazer. Então, primeiro a gente tem que conseguir entender como ele funciona, impedir de uma maneira que ele aconteça, então divulgando esse método de vida saudável, de hábitos alimentares saudáveis, e para que depois a gente consiga juntar as forças e atacar ele, então conseguir entender quais são as melhores formas de você, quais são os tratamentos mais recomendados, o que tem de novo, se tem algum ensaio clínico novo, se tem alguma coisa que o paciente pode ser beneficiado, algum exame, ou seja, antigamente está evoluindo muito rápido esse conhecimento. Então, conhecimentos em termos de exames moleculares, em termos de tratamento. Então, você tem terapias alvo-específicas, você tem as imunoterapias entrando forte. Então, você tem todo um avanço nesse conhecimento que faz com que a gente da área da saúde tenha que ficar ligado para oferecer o que tem de mais novo e o mais recente, o que tem de melhor para esse paciente, para que a gente consiga subsidiar ele. Então, a gente tem que entender o câncer para que a gente consiga cuidar do paciente, da pessoa. Eu acho que essa é a ideia e a mensagem que eu queria passar aqui. Então, por que todo profissional da área da saúde deve saber sobre o câncer? Não porque ela é uma doença incidente e serão 625 mil novos casos só esse ano no Brasil. É porque o seu conhecimento sobre essa doença pode salvar vidas do câncer. Pode salvar vidas tanto do seu paciente, pode salvar a vida das pessoas que você não trabalha diretamente com o paciente. Você está ali fazendo... Você é um biomédico que trabalha na área da saúde, você está fazendo ali na área de estética, você percebe alguma coisa que você pode, com um jeito, falar assim, olha, eu acho que isso aqui pode ser um tumor, vai procurar uma ajuda. Você pode, como enfermeiro, você está ali naqueles cuidados, você pode orientar novos exames, você pode pedir, você pode já suspeitar e falar assim, opa, eu acho que esse tumor aqui é hereditário. Você pode até assim, tem toda uma parte, muitas vezes você está na atenção básica e você pode então falar assim, olha, eu acho que isso não é suspeitar de que seja um câncer para que se faça um encaminhamento correto, para que essa pessoa possa ser beneficiada de uma detecção precoce, né, de um diagnóstico precoce, para que ela tenha todo câncer que foi diagnosticado no início, ele tem maior chance de cura. Isso para qualquer tipo de tumor. Então você tem que ter todo um conhecimento e esse entendimento para que você possa salvar a vida de pessoas. Eu acho que esse é o objetivo final. E acredite ou não, a gente tem que combater ativamente, porque por mais que você ache que você já ouviu de tudo, que você já viu muita coisa, acaba que muitas vezes você lê reportagens, alguns desses perfis aqui, esse aqui foi uma reportagem da revista Veja, mas alguns desses perfis são de profissionais da área da saúde. E assim, é assustador que as pessoas continuem divulgando em conversa de WhatsApp, em mídias sociais, que se você tomar 2,5 litros de suco de cenoura por dia, cura câncer em estágio avançado. Olha isso. Olha quantos compartilhamentos de uma mensagem dessa. Beber suco de jaca cura câncer porque diminui os radicais livres no organismo. Ainda tem uns que usam aquele negócio assim, radicais livres, né? Que aí dá a pessoa dá uma credibilidade maior sobre o que ela está falando. Consumir diariamente 3 colheres de gel de babosa batido com mel cura câncer. Então assim, cura do câncer que você tem mais um monte. Chá de aipo com salsão, com mel e unha de gato cura mioma e cisto. Meu Deus, esse aqui já teve menos compartilhamento. Mas enfim, então você tem combinação de 2 remédios, elimina câncer de mama em 11 dias, sem quimioterapia. E você acaba que essas pessoas, elas acabam sim conseguindo, porque o paciente que teve um diagnóstico de câncer, ele muitas vezes está fragilizado. Ele quer uma solução rápida, ele quer acreditar nessas coisas. Então a gente tem que combater isso de maneira ativa. Então, se você vê fake news, tem que falar. A gente tem que, como profissional da área da saúde, a gente tem um papel ativo para que a gente impeça esse tipo de coisas, que a gente consiga divulgar que sim, os tumores eles podem ser evitáveis, tem diagnóstico precoce, tem rastreamento, tudo que tem de detecção precoce, todas as medidas, as ferramentas que a gente tem, para que a gente possa, no final, atingir o nosso objetivo, que é salvar a vida do câncer. Então, era isso que eu queria passar para você nessa aula, mostrar que sim, a gente tem um papel importante, que a gente tem que saber sobre a doença, porque só sabendo sobre ela, a gente vai conseguir informar melhor e encaminhar melhor tanto os pacientes quanto a população. E esse conhecimento, então, essas medidas de prevenção, essas medidas de hábitos de vida saudáveis, tudo isso, quanto mais divulgado for, a gente vai ter um impacto lá na frente. Então, e na próxima aula eu vou falar, então, vou explicar o que causa o câncer, quais são os principais fatores de risco, quais são os mecanismos carcinogênicos, como esses fatores de risco eles estão associados ao câncer, ou seja, por que a obesidade causa o câncer, por que o cigarro causa o câncer. Também não adianta a senhora falar assim, o tabaco causa câncer, a obesidade está associada ao câncer, mas por que exatamente? Por que as pessoas falam isso? O que tem de fato na obesidade, no sobrepeso, que aumenta o câncer, é fator de risco para determinado tipo de câncer e muitas vezes não é para outro? Porque também tem um paralelo que é importante. Não é só porque
um determinado fator de risco, ele é fator de risco para esse câncer, que ele vai ser para todos os outros tipos de tumor. Então, cada coisa é uma coisa. E aí, na próxima aula eu vou falar sobre isso. O que de fato, então, causa o câncer, quais são os fatores de risco e todos esses mecanismos relacionados. E é isso. Boa noite. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Não esquece, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. E por enquanto essas aulas vão ficar gravadas, mas aí depois, mas durante pouco tempo. Eu não sei quanto tempo ainda, mas elas por enquanto vão ficar gravadas. Então, né, assiste, se você pode ver e rever, pode, né, ver de novo, se for com alguma dúvida, você pode colocar nos comentários. E era isso. Obrigada e boa noite. E até a próxima aula.